Vamos para mais um cafezinho? Bom, ontem, até tenho que fazer uma correção. Ontem eu falei guerra de Esparta, mas era guerra de Troia, né? Eu não sei por que deu na minha cabeça, né? Mas aí vou continuar falando sobre mitologia Dev, né? E assim, qual que é o grande mito, assim, o mito fundador do mundo de computação, né? É engraçado que assim, a computação surgiu uns 70 anos por aí, para lá, né? O grande boom da computação foi a Segunda Guerra, né? Aquele filme do Alan Turing, mas tinha outras frentes em outros países, assim, tipo a própria Alemanha ali na Alemanha, você sabe, né, na Segunda Guerra, tinha algumas iniciativas de eletrônica, de computação. A própria IA surgiu na Segunda Guerra, né, ali, tipo, o Perceptron, que é a ponta inicial da rede neural, surge ali no contexto pós-Segunda Guerra, se não me engano. Mas o grande mito fundador é o mito da garagem, né? Que o pessoal fala da. Como é que a pessoa fala? É alguma coisa da garagem. Tipo, o que é o mito de dois amigos se juntam numa garagem e montam um sistema que vai revolucionar o mundo, né? Bom, a gente tem que desmistificar isso, né? Aí, para desmistificar, assim, é verdade, sim. Eu fiz uma pesquisa ontem, eu tinha até umas certas dúvidas, né? E realmente, dois amigos, né? O Steve Jobs e o Steve Wozniak se juntaram numa garagem, né? E fizeram esse sistema aí. O que a gente não pode deixar de olhar é que, tipo, eles já trabalhavam na área, né? Eles eram dois engenheiros eles, quer dizer, o Steve Jobs ele não era formado, mas o Steve Wozniak, ele tinha trabalhado, os dois tinham trabalhado na Atari. Para quem não sabe o que é a Atari foi uma das primeiras empresas de videogame. Então, assim, o que esse mito não diz pra gente que a gente teria que levar em conta na hora de tentar se inspirar com ele, né? Porque lembra que eu falei, né, ontem, o mito ele é colocado na modernidade como algo que está ali para enganar. E esse mito está aqui para enganar. Ele é contado diversas vezes, assim, se você procurar, tipo, garagem, Vale do Silício, você vai encontrar diversas histórias de empresas que começaram na garagem. Muitas vezes elas são maquiadas para começar na garagem. Mas o que não está ali que fala mais sobre isso, mais sobre esse fato do que a própria história, né? Tá ali que, primeiro, eles trabalharam na Atari, né? E a Atari, a gente está falando de uma das regiões com um salário muito bem valorizado, né? Até hoje, naquela época também era. Os Estados Unidos era um país que tem um padrão de vida muito elevado, né? Então, assim, você olha nas suas redes sociais, cara. Você tem condição de pegar um voo e ir para a Alemanha, para a Austrália, para não sei o quê? Você vê gente de classe média fazendo isso. Pergunta para os turistas aqui no Brasil, os gringos, né, o que eles fazem da vida. Muitos deles são técnicos, nível de fábrica ou de alguma coisa, e eles estão aqui para curtir férias, eles têm muita grana mesmo. Então, assim, uma coisa é você que aí não tem dinheiro guardado e não tem condições de arrumar um emprego fácil, parar 6 meses para fazer isso. Outra coisa é alguém com uma economia pulsante que está ali fervilhando, cheio de empregos, né? Eu posso pegar um emprego na Atari aqui, que não der certo, eu pego outro emprego na Atari ali, na HP, e você tinha muitas empresas que pagavam muito bem. Então, assim, não era risco você parar 6 meses, porque você ia ganhar muita grana ali. Se desse errado, você ia pegar um emprego, ia juntar uma grana, e aí poderia ficar mais 6 meses sem fazer nada. Então, assim, o que eles tinham? Eles tinham, primeiro, grandes oportunidades caso aquilo desse errado. Então, assim, se você parar por aqui, ficar sem fazer nada 6 meses, eu sempre quis ficar 6 meses a um ano sem fazer nada, sabe? Mas, assim, tipo, é impossível para quem é latino sul-americano, sem dinheiro no banco, com medo de avião. Até viajar para fora é difícil, assim, a gente fica ponderando, pô, tem que pagar a escola dos meus filhos, né? Eu tava passando aqui, sei lá, fiquei ponderando assim, cara, a escola dos meus filhos tem que pagar, tipo, agora é o começo do mês, né? Então, é aquela coisa, o americano ele vive na linha ali, né? Por mais que, por mais que você, por mais que você esteja ali, tipo, bem de vida, você quer almejar crescer mais, né? E aí você vai pagar uma escola melhor para seus filhos, você vai querer, tipo, morar num bairro um pouquinho melhor, né? Porque seu bairro não tem segurança, ou não sei lá, tipo, é sempre assim, né? E aí eles tinham isso, né? Eles tinham uma oportunidade de parar
e ficar sem fazer nada. Número 2, na segunda questão, né? Eles tinham boa qualidade da educação, gente. Comparar a educação americana, mesmo dos anos 70 ali, com a educação brasileira, é covardia. Até mesmo comparar a educação brasileira dos anos 70, que era melhor do que a brasileira hoje, covardia. Assim. Óbvio que a educação brasileira dos anos 70 ela não era tão inclusiva, no sentido de que tinham menos escolas públicas do que tem hoje. Mas elas eram muito boas. Por exemplo, meus pais eram filhos de pessoas muito simples que estudaram em escola pública e conseguiram entrar numa universidade pública e aí teve uma ascensão social, né? Mas nos Estados Unidos a educação era muito melhor do que é no Brasil, né? E tem outra coisa muito engraçada, assim, que se você ler outras histórias, outras biografias da mesma época, você vai perceber. Existia um grande incentivo do governo norte-americano para a educação e para a educação tecnológica, né? Então, assim, por exemplo, vamos viajar total, esquece Steve Jobs. Vamos olhar para Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. O que Jimi Hendrix tem a ver com o mito da garagem? Se você olhar para o Jimi Hendrix ali, você vai ver que ele construiu os pedais dele. Então, assim, o Steve Jobs ter feito o computador pessoal não revela nada que ele era um gênio. Só revela que ele tinha uma vontade de trabalhar com um computador pessoal, tipo com um computador ali portátil, né? Que devia ser o sonho de muitos jovens, né? Tinha outros jovens que queriam, sei lá, ler poesia. E aí o Bob Dylan tava ali lendo, e é engraçado que eu fui ver lá que o Steve Jobs era muito fã do Bob Dylan, né? E é aquela hora que a gente fala assim, puta, não aprendeu nada, né? Que o Bob Dylan lia poesia, né? O nome de Dylan é de Thomas Dylan, né? Eles são a mesma geração, gente. Eles são praticamente a mesma geração, assim, tipo, devem ter uns 10 anos de diferença, né? Então, eu falo mesma geração. Então, o Bob Dylan tá ali nos anos 60, o Steve Jobs eles estavam no auge quando o Steve Jobs estava. O que é pior ainda, porque o Jimi Hendrix fazia os pedaleiras deles ali em 69, né? As pedaleiras dele com o quê? Como é que o Jimi Hendrix fazia as pedaleiras dele? Ele pegava revistas de eletrônica, ia em lojas de eletrônica e montava, porque existiam diversas revistas de eletrônica circulando. Então, assim, provavelmente uma criança daquela tinha contato com uma solda, tinha contato com uma eletrônica básica ali, porque a escola devia dar aquilo, a escola americana, ela dá uma possibilidade do aluno montar o seu currículo, né? Ao contrário das escolas brasileiras, né? Eu não sei se é assim, gente. Eu sei nas universidades americanas, né? Que a universidade que eu fiz, a Unicamp, ela dava uma certa liberdade para eu montar o meu currículo, né? Só que se eu não formasse nada, eu era expulso, né? Tipo, eu poderia até me formar em outra coisa ali, desde que eu mantivesse meu currículo ou tipo, fosse transferido, né? Mas eles tinham essa possibilidade de quê? Eles tinham facilidade de contato com a eletrônica, né? O que é totalmente diferente do Brasil de hoje em dia. Pouquíssimas crianças têm uma boa educação básica, né? E aí você vai parar assim, uma educação básica não presta pra nada. Cara, desculpa, raciocínio lógico, a engenharia, com programação é puro raciocínio lógico. Caso você não perceba isso, que você não entendeu muita coisa, né? Mas assim, aquelas transformaçõezinhas, não, eu pego esse dado, eu leio, eu transformo ele e eu escrevo aqui, é basicamente o que você faz numa equação matemática, gente. Então quando você está ali resolvendo equações matemáticas, pega uma formulazinha ali, vai treinando, aqueles exercícios de física, não, tem energia aqui, aqui dele está treinando seu raciocínio lógico, como se você estivesse montando um quebra-cabeça, né? Estaria assim, a mesma coisa de você montar uma quebra-cabeça e você investigar um crime, né? Não, eu sei que tem essa peça aqui, eu sei que é tosca essa, mas assim, é o mesmo, você tá montando um raciocínio lógico, né? Então você já tinha todo esse contexto, né? E outra coisa, você tinha facilidade de contatos, né? Assim, uma coisa, eu vi esses alguns meses atrás, um rapaz que casou, que a revista botou como o bilionário brasileiro que se fez sozinho, né? Aí você vai investigar, assim, você pergunta assim, pô, quem que é o pai desse cara? Aí você sempre joga no Google, né? Tal pessoa, pai. Aí você vê, não, o pai dele é um executivo numa empresa, né? E aí o que aconteceu? O rapaz, ele fez um sistema de pagamento, ele viajou para o Vale do Silício e ele mostrou para um diretor de uma empresa. Então, essas histórias, né? Engraçado que essa história desse bilionário brasileiro, ela tem um eco ali no mito da garagem, né? Que é como se ela fosse contada, como se o rapaz fizesse tudo isso sozinho, né? Eu tô pensando amanhã de falar do Self-Made Man, porque
O que acontece com isso é que, assim, hoje em dia, ao contrário do self-made man, eu vou falar do self-made man amanhã, hoje em dia, para você conseguir apresentar uma ideia para alguém, você tem que ser alguém. Você não, ou você seja filho de alguém, ou você já tenha feito alguma coisa, né? Tanto que se fala lá que o empreendedor, para ele dar certo, ele tem que empreender 4, 5 vezes. Por quê? Porque ele vai queimar algumas fichas, ele vai conhecer algumas pessoas, né? Então não é a primeira vez que você vai empreender ali com 18, 22 anos, que esse mito tenta construir, que você vai fazer, né? Então, assim, 10 minutos e 34 segundos. Vamos tentar recapitularizar aqui, né? Bom, o que está por trás do mito da garagem que ninguém conta, né? Um contexto industrial nascente, né? Isso que eu não falei também, era um contexto industrial nascente muito fervente, que dava boas oportunidades de emprego, né? Então, assim, os Steves lá, se eles dessem errado, eles iam pegar outro emprego na Atari, iam juntar grana e iam tentar de novo, né? Então você tinha esse contexto industrial nascente, muito dinheiro público, tanto para ter escolas públicas de qualidade para dar educação para esses rapazes, né? E dinheiro público de investimento mesmo. Outra coisa que eu não falei, né? Que eram os fundos de investimento, né? Ele apresenta para um fundo de investimento, assim. Então, tinha aqueles fundos de investimento Venture, o Anjo Investor, o Venture Capital, que é o capital de risco, que está até hoje aí, né? Tinha o contexto industrial, a facilidade de conseguir emprego, os empregos serem bem valorizados, né? Então tudo isso aí estava no mito da caverna que a gente não tem no Brasil, né? Mas assim, então como é que a gente poderia fazer um sistema inovador aí de ter startups? Cara, isso aí não vai partir de você, de uma meia dúzia de empresários, empresários podem até fazer, tipo, vocês podem pegar ali, ir nos bons colégios técnicos aí, nos Cutuca da vida, no Cotil, né? O Unicamp tem tem 2 colégios técnicos muito bons, assim, e creio que todos têm, né? Um dos melhores colégios do Brasil é o Dom Pedro II, lá do Rio, que é um colégio público. É um colégio público, um dos colégios que tem maior aprovação ali na universidade, né? Porque muita gente fala que o colégio público tem que ter ordem para ser bom, né? Não, ele tem que ter bons professores pagos e poucos alunos, né? É a relação, o número de professores com o número de alunos que faz o colégio ser bom, né? E a gente maquia isso para tentar botar um autoritarismo, né? Bota um colégio autoritário ali, eu não vou falar mais disso, mas é isso, né? Então, assim, você tem que ter esse ecossistema, né? De pessoas ali inovadoras, pessoas voltadas ali para a inovação, né? E outra coisa que a educação americana tem que a educação brasileira não tem, né? Uma diversidade ali. Você vê, eu acompanhei algumas pessoas que foram no Ciência... Eu sou da geração antes do Ciência e Fronteira, gente. Então, assim, eu não tive, na minha educação, eu tive 0 oportunidade de ir para fora, né? Naquela época, né? Então, acompanhei algumas pessoas que estavam chegando na faculdade quando eu estava saindo, já tinha saído, né? E aí, é engraçado que as pessoas faziam biologia aqui, elas iam lá e falaram, pô, eu tive uma aula lá fazer cerveja, cara. Fiquei 4 meses na faculdade ensinando a fazer cerveja. É uma educação empreendedora, é uma educação que te ensina a fazer coisas além do básico, né? Enquanto, assim, os brasileiros chegam lá nos Estados Unidos e são os melhores da bancada em biologia, os americanos, eles não são bons de bancada, mas eles sabem fazer cerveja, eles sabem fazer um monte de coisa ali que o brasileiro não foi educado, porque o brasileiro ele é feito para ser um técnico, não para ser um gestor, né? É isso aí, pessoal. Espero que esse cafezinho tenha destruído um mito seu, porque eu quero construir outros mitos. Antes de destruir antes de destruir uma floresta, a gente tem que arrancar os eucaliptos. Antes de construir uma floresta, a gente tem que arrancar os eucaliptos. Valeu!